Pessoal, hoje nossa aula vai ser a respeito de instrumentação de medição de nível, né? Nossa aula vai ser dividida em duas partes, na verdade três, né? Nós vamos passar por conceitos básicos, alguns conceitos que são importantes para a gente compreender o funcionamento dos sensores e dos instrumentos de medição, de sensoriamento de nível. Depois, a gente vai abordar os instrumentos diretos de medição de nível. E na terceira parte, métodos indiretos de medição de nível. Então, começando aqui a parte dos conceitos básicos, que são importantes da gente saber aqui. Primeiro, o que é nível, né? Eu acho que o nosso coração sente, é meio que intrínseco para a gente, o que é esse parâmetro de nível. Mas é importante o seguinte: o nível é utilizado em uma grande variedade de aplicações industriais. Em conjunto com pressão, vazão e temperatura, né, ela incorpora aí as 4 principais variáveis de instrumentação utilizadas na indústria. Okay? Podemos definir que nível é medir a altura de preenchimento de um determinado fluido, né, pode ser líquido, pode ser gás, ou de algum tipo de material em um reservatório ou recipiente. Pode ser sólido também, né? A gente vai ver aqui inclusive alguns instrumentos voltados para medição de sólidos também. Ok? Então, importante saber que em um recipiente regular, ou seja, um recipiente que eu sei as medidas, né? Base definida, laterais uniformes, o volume de líquido ou sólido pode ser estimado indiretamente por isso daqui. Então, com isso daqui, a gente consegue definindo, sabendo se características do fluido, para saber o volume, a área daquele tanque, a altura vai nos dar aqui, a altura de preenchimento dele é o nível de preenchimento desse tanque, desse reservatório, ok? Importante. Importante também colocar, a medição de nível é sempre realizada em relação a um referencial, né? E como eu disse para vocês, nossa aula aqui é dividida em basicamente 2 métodos, os métodos diretos, medição direta, e os métodos indiretos. A medição direta, gente, é basicamente aquelas medições onde nós vamos basicamente observar diretamente no instrumento aquela medição, ok? Você vai visualizar diretamente aquela medição, você vai visualizar o nível. A medição indireta, o que vai acontecer é que a gente vai obter essa medição de nível através de outras grandezas, não de forma direta, observando a variável nível. A gente vai, às vezes, através da pressão, do tempo de propagação, força de impulso, capacitância variável, isótopos, etc. A gente vai conseguir medir, fazer a medição dessas variáveis e, através delas, chegar à medição, obtenção do nível do fluido. Ok? É muito importante também, dentro desses conceitos básicos, entender a classificação desses instrumentos de medição de nível. Okay? Nós temos instrumentos de medição contínua, ou seja, eu vou medir continuamente dentro de uma faixa de 0 a 100%, ou vou ter aqui as chaves de nível ou instrumentos discretos, ou seja, eu não vou ter uma medição contínua ali ao longo de 0 a 100. Eu possivelmente vou ter ali uma medição de 0 a 1, ou vou ter uma medição em números inteiros, 0, 1, 2, 3, 4. Ou vou ter os detectores, onde eles são acionados quando um determinado nível é indicado. Eu utilizo mais de um detector para diferenciar diferentes níveis, ok? Nós vamos ver alguns detectores aqui também. Dentro dos métodos diretos, nós temos, como eu indiquei para vocês, aquela visualização direta da variável de nível. Ou seja, nós temos aqui indicadores e visores de nível, ok? Vasos comunicantes que vão apresentar para a gente apenas uma saída visual. Nós podemos ter um estilo desse aqui, que é onde eu tenho aqui só uma conexão inferior, ou eu posso ter também conexões aqui inferior e superior. Normalmente, essa parte aqui, gente, pode ser uma parte que pode ser de vidro, eventualmente ela vai ser
de um material semelhante ao plástico, alguma coisa assim. Até porque a gente não quer coisas de vidro pensando no contexto industrial. Coisas que poderiam quebrar, poderiam eventualmente deixar escapar algum gás tóxico, algum líquido inflamável, algum líquido contaminante, ok? Então, é importante que evitar coisas de vidro, instrumentos de vidro no ambiente, no chão de fábrica, no ambiente industrial, ok? E é justamente isso aqui que eu coloco para vocês, ok? Não devem ser utilizados em locais onde sua quebra constitua perigo, principalmente se essa parte aqui for de vidro, ok? Agora para indicadores e visores, né? Indicador, um exemplo aqui para a gente interessante, vai ser justamente esse aqui, que é de vidro, conectado aqui a válvulas de bloqueio. O que são válvulas de bloqueio, gente? São essas válvulas aqui, ó. Nós temos normalmente na parte inferior e na parte superior da válvula. Vocês podem observar que ambas aqui possuem esse tipo de válvula, ok? Tanto aqui quanto aqui. Importante. Né? São padronizados, é um material de vidro, são sempre valores, assim, considerando as temperaturas e pressões máximas as quais essa tubulação pode suportar, né? E como eu disse para vocês, não recomendado para fluidos tóxicos, inflamáveis, fluidos que eventualmente na quebra desse vidro ou vazamento de alguma forma possam causar algum perigo, alguma insegurança, alguma contaminação, ok? Tipos também de indicadores e visores. O primeiro deles, pessoal, indicador de vidro plano, composto, né, por vidro plano, capaz de, né, suportar temperaturas mais elevadas. Ele pode ser utilizado somente com um módulo, dessa forma como está aqui. Observem que aqui também há válvulas de dreno aqui, né, também para preservar o instrumento. A gente vai ter um slide aqui no qual vamos falar um pouco mais disso para vocês. Esse material, vocês podem perceber, já é mais resistente. Olha só, ele já é construído com metal. Então, esse tipo de visor, sim, ele é indicado, pode ser instalado aí em ambientes industriais, chão de fábrica mesmo. Além disso, eu posso ser utilizado assim, com apenas um módulo, ou posso ter 2 módulos ou mais. Na verdade, eu posso ter entre 1 e 4 módulos. Por que o limite de 4? Porque, pessoal, esse material aqui ele é muito pesado. Então, se eu acumular muitos módulos, módulo em cima de módulo, vai ficar muito pesado, a estrutura não vai aguentar. A base aqui não vai aguentar suportar esse peso. Então, é recomendado que se utilize no máximo 4 módulos, ok? Como que funciona? Esses visores aqui são utilizados em 90% das aplicações em termos de plantas industriais. Se eu tiver a presença de um líquido aqui, essa luz será absorvida, ok? Se aqui dentro eu tiver um espaço vazio, um sólido, na verdade um sólido não, um gás, algo do tipo, eu não tiver preenchido aqui, essa luz vai ser totalmente refletida, ou seja, nesse caso aqui, essa parte aqui, gente, não sei se vocês estão vendo, mas aqui, ó, daqui para baixo eu tenho líquido, ou seja, a luz é completamente absorvida e a gente enxerga a cor preta, e aonde não está preenchido, aí a gente enxerga a luz branca, a luz que é totalmente refletida, ok? É um dos tipos que nós temos. Eu apresento para vocês um desses exemplos, né, com indicadores desse tipo, que vocês podem ver em 3 módulos, ok? Que é toda a estrutura dos visores, para vocês terem uma dimensão do tamanho. Um exemplo de instalação lá na usina de Três Marias. Okay? Indicadores e visores também, é importante a gente usar o que eu contei aqui para vocês, máximo 4 módulos em função do peso, ok? Tem que ter um espaço para dilatação e para contração do material. Importante, uma forma de a gente instalar esse tipo de medidor sem perder informações, porque eu não sei se vocês repararam, se a gente colocar empilhar em módulos, a gente vai ter uma parte aqui onde a gente não vai enxergar o nível, né? Não vai ter uma noção de onde esse nível é indicação desse nível. Se a gente colocar assim, nesse tipo de formato, a gente sempre vai ter
a medição de todo o espectro aqui, ao longo de toda a faixa de nível aqui do meu fluido, do meu material, ok? Então, colocar ele assim de forma alternada também é uma alternativa bem interessante. Outros tipos aqui também, como eu disse para vocês, ó, se eu tenho, tá preenchido, a luz é completamente absorvida. Se eu não tenho ali preenchido, a luz é totalmente refletida. Aqui é um exemplo também desses visores de vidro reflexível. O nível, no caso, ó, tá aqui, por volta aqui, ó, desse nível. Só para ficar mais claro para vocês, ok? Não é indicado para líquidos viscosos e corrosivos, ok? Então, é importante detectar isso aqui. E outro também, recomendação, não é indicado para locais com iluminação insuficiente. Eu não posso instalar esse tipo de indicador e visor e ter dificuldade para enxergar, precisar de uma iluminação auxiliar para enxergar aqui a medição, num lugar escuro, ok? Eu vou mostrar para vocês aqui nos próximos slides, visores específicos que são recomendados para esse tipo de situação, ok? Eles são mais baratos e, além disso, suportam pressões mais elevadas e além de necessitar apenas de vidro, ok? Importante, outro tipo aqui de indicadores, os visores de vidro transparente, que aqui eu tenho aqui esse vidro transparente, posso visualizar diretamente o fluido, como aqui, ó, nessa imagem aqui, ó, nós temos um vidro transparente, ou posso ter um duplo vidro também, de forma a visualizar aqui o meu fluido, ok? Podem ser utilizados para líquidos viscosos e corrosivos sem problema nenhum, ok? E além disso, aqui é uma indicação para lugares com iluminação insuficiente. Podem utilizar lâmpadas iluminadoras, ok? No posterior para facilitar a visualização, ok? Então, podemos ter vidros bicolores, né? Que são mais indicados para, principalmente, fluidos com baixa temperatura. O índice de refração entre líquidos e o ar é maior, então eu consigo ter aqui um tipo de indicador que é bicolor, duas cores, vermelho e verde, em geral. Okay? Mesma formação, tá, gente? Nós temos uma válvula aqui de pressão, uma válvula de dreno, todas para aliviar aqui a situação dentro do meu indicador e visor. E é justamente sobre isso que a gente fala aqui nesse slide. Válvulas de bloqueio, né? São dotadas de uma esfera aí, para que no caso de quebra do vidro não exista descarga do fluido para a atmosfera, eu possa bloquear esse fluido com a válvula de segurança. A válvula de respiro, que é visualmente instalada, e a válvula de dreno, ok? Respiro em caso de dilatação, questão de dilatação do fluido e do material também, e a válvula de dreno, principalmente para a questão da limpeza e manutenção, ok? Alguns aqui esquemas que eu falei da esfera para vocês, ó. Essa esfera aqui, em caso de vazamento, ela vai barrar aqui, vai impedir que eu tenha vazamento desse material, que caso aconteça alguma quebra, algo do tipo. Boias e flutuadores, esse são dos mais utilizados, né? A gente conhece bastante, a gente pensa aí nas nossas caixas d'água, nesse sistema. É similar, gente, mas tem algumas diferenças, né? Nós temos um elemento de densidade menor que o fluido a ser medido, que no caso é a boia. E aí, à medida em que o nível varia, o elemento varia também a distância dele imerso aqui nesse fluido, ok? Eles são muito utilizados como detectores de nível. Lembra que eu falei para vocês no início aqui da nossa aula? Que eles vão medir níveis específicos, não é uma medição contínua, né? É uma medição discreta, ok? Chave de detecção de nível alto, baixo, etc, ok? Mas para indicar um nível mínimo ou um nível máximo, em geral. Por exemplo, aqui vocês podem ver que tem uma corrente aqui nessa boia, e se o meu nível aqui no tanque abaixar a nível suficiente, essa boia não chegará até lá o limite do meu tanque. Eu tenho um limite aqui, então ela vai indicar mais o limite máximo. Podemos ter também
boias de limite mínimo. Nós vamos ver esses detectores aqui de mercúrio, vou mostrar para vocês também, ok? Vantagens. Não temos problema em relação à densidade do líquido, isso aqui é importante, tá, gente? Porque a densidade do líquido vai estar diretamente relacionada ao nível que vai estar indicado no meu visor. Então, é importante isso daqui. Pode medir grandes variações de nível. Infelizmente, é sensível à agitação do líquido e possui partes móveis. Partes móveis a gente implicam sempre em maiores gastos com manutenção, ok? Nós temos transdutores de nível para boias e flutuadores. O que são esses transdutores de nível? Eu vou transformar o nível que eu estou medindo aqui no meu tanque em um valor específico de tensão. Por exemplo, eu posso ter aqui, vamos pegar aqui um valor usual no conceito da indústria, de 1 a 5 volts, onde 1 vai ser o meu 0% e 5 vai ser meu 100%. Realizar uma medição contínua aqui, e a cada à medida que eu tenho variação do nível, eu tenho também variação da tensão. Como que isso é feito? Eu coloco aqui um potenciômetro atrelado a essa boia. Quando eu tiver o movimento dessa boia, por exemplo, quando o meu líquido abaixar, eu vou ter aqui a minha resistência variando e por consequência, a minha tensão na saída aqui também variando, ok? Então, é uma forma da gente indicar, a gente fazer essa transformação dessa variável, por exemplo, para uma variável elétrica. E daí passar esse dado para outro sistema e tudo mais, ok? Além das boias e flutuadores aqui e dos transdutores de nível, né? Então, é justamente isso, associar a indicação de nível com a técnica de boias e flutuadores, como eu mencionei para vocês no slide anterior, ok? Então, eu tenho um transdutor. O que é um transdutor? Eu estou transformando uma variável em outra. Então, por exemplo, eu vou transformando a variável nível para uma variável de tensão, utilizando um circuito elétrico, uma resistência, indutância variável, ok? Aqui eu mostro para vocês também um outro tipo de indicador, que também é por boia, só que essa boia aqui é um pouquinho diferente, tá vendo? Essa parte branca aqui indica que a minha boia tá aqui, então eu tenho metade submersa e metade aqui flutuando. E justamente eu tenho ela aqui também, ó, a parte branquinha dela aqui, indicando o nível aqui do meu fluido, que é a interface aqui entre os líquidos. Alguns aqui, como eu falei para vocês, também são tipo boias, mas são detectores, que a gente chama de detectores de mercúrio. São podem ser chaves também, né? Chaves aqui de detecção. Como que funciona esse instrumentozinho aqui? Ele é constituído dessa forma. Dessa forma aqui, eu tenho um circuito aberto. Ele tem mercúrio líquido no interior dele. Quando eu tenho um nível passando por ele, ele flutua. E ao flutuar e ficar nessa posição, o mercúrio ele desce aqui, ele escoa num sentido, e ao escoar nesse sentido, ele fecha o circuito. Lembrando, o mercúrio é um metal, ok? Então, e é um metal que, por característica da temperatura ambiente, está no estado líquido. Então, ele aqui líquido, ele vai escorrer aqui por dentro desse detector e vai fechar o circuito. Se ele voltar a essa posição aqui, o circuito abre novamente. Se ele estiver nessa posição, o circuito fecha. Por isso que são detectores, gente. Eu não consigo ter uma medição contínua. Eu consigo indicar aqui. Nesse caso, eu tenho 4 níveis. Olha, passou pelo primeiro, então passou o primeiro nível, passou pelo segundo, passou o segundo nível. Nós temos o terceiro e o quarto aqui. É 0 ou 1. Ou ele não está acionado, ou ele está acionado. Ou o circuito está aberto, ou o circuito está fechado. Ok? Indo para agora nossas variáveis, os métodos indiretos, aqueles métodos que a gente utiliza ou outras variáveis para realizar a medição de nível. Um muito comum que é utilizado é o deslocador, que vai utilizar justamente o princípio de deslocamento baseado no princípio de Arquimedes. E aqui, pessoal, a gente vai ter que dar uma breve forçada aqui na nossa memória pelo seguinte: princípio de Arquimedes, princípio lá da hidrostática vista na física, ok? Então, a gente tem algumas coisinhas aqui muito importantes da física. Um corpo imerso em um líquido sofre a ação de uma força vertical
dirigida de baixo para cima, igual ao peso do volume do líquido deslocado. O que ele está querendo dizer aqui, gente? É empuxo, ok? Por isso que eu falei lá da hidrostática que a gente vê na física. Ele é utilizado aqui. Então, eu tenho meu peso nesse sentido, peso do material, do deslocador, e a água, né, o fluido, pode ser um fluido qualquer, vai fazer força aqui no sentido de baixo para cima, igual ao peso do volume do líquido deslocado. Alguns exemplos aqui de deslocadores, para vocês verem como que ele é constituído, como que é esse instrumento, ok? À medida que o nível no fluido vai aumentar, aumenta-se também a resultante de forças em direção à emissão do dispositivo, ou seja, aumenta a minha força de empuxo dirigida de baixo para cima, conforme o peso do volume do fluido deslocado por ele, ok? Tem uma alta precisão, essa é uma grande vantagem, mas em compensação, o equipamento que tem muitas peças pode receber acúmulo de resíduos ao longo do tempo, precisa de manutenção para garantir aqui a robustez desse dispositivo. Lembrando que isso aqui a gente vai ter variação, eu posso ter acúmulo aqui de resíduos e de materiais aqui ao longo do meu percurso, ao longo do deslocador. Outro exemplo aqui, que já é um desenho com o deslocador implementado dentro de um determinado tanque, como vocês podem ver aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Normalmente empregado em uma câmara, né? Mas na presença de partículas sólidas, viscosidade elevada, líquidos que podem solidificar, é indicado que o deslocador seja interno ao tanque para evitar o entupimento, que eu tenha que fazer a manutenção de forma menos espaçada, mais vezes, ok? O outro porém aqui, como eu disse para vocês, é a resultante da força empuxo com o peso aqui do meu deslocador, ok? Então, só para relacionar aqui para vocês, a força resultante, peso menos a força empuxo, e aqui como que nós podemos fazer essa relação. O que é importante aqui para a gente? A altura do meu líquido está aqui, ó. E a altura do meu líquido vai ser o quê? O nível do meu tanque, onde o deslocador está instalado. Ou seja, eu meço a força resultante, que é o empuxo, e encontro o nível, a medição indireta. E esse transdutor aqui pode ser instalado aqui no topo de um tubo, né, inox. E além disso, esse transmissor, por exemplo, aqui a gente sabe que no sistema industrial eu vou ter um instrumento medidor, o meu instrumento sensor, de sensoriamento, conectado ao meu transmissor. Essa entrada vai chegar no meu transmissor e do transmissor para frente, essa saída estará padronizada, de acordo com os princípios de circulação de corrente, com normalmente aqui os níveis de corrente do meu sistema de medição, em geral, 4 a 20 miliamperes, em sua grande maioria, ok? Mas o transmissor recebe no topo o sinal de entrada a força exercida pelo dispositivo deslocado, e aí ele faz essa adequação com essas contas e faz essa transcrição para o valor de nível, ok? E repassa para os demais sistemas, ou conversores, ou controladores, o valor de nível, ok? Além disso, nós temos medidores de nível por pressão diferencial ou hidrostática, ok? Que podem ser obtidos através da diferença de duas pressões, né? Como vocês podem ver aqui, nós temos, nessa altura seria nosso nível, P1 e P2, o que a gente recebe de medição, a diferença de pressão que a gente recebe. O ρ é a massa específica, é a densidade do meu fluido, é uma característica intrínseca. A gravidade aqui também, a aceleração da gravidade, também é um valor já padronizado. Então, eu tendo aqui a variação de pressão, eu consigo encontrar a altura no meu tanque e eu consigo aqui determinar diretamente o meu nível. Okay? Diretamente não, porque é uma medição indireta, mas obtendo a altura, eu consigo obter o meu nível. Ok? Em tanques abertos, essa diferença de pressão é em relação à pressão atmosférica, correto?
Já em tanques fechados, eu posso fazer uma diferença de pressão em relação à pressão da fase gasosa, que fica acima do fluido residente no tanque. Lembrando que fluidos gasosos exercem pressão, ok? E pensando nesse princípio de medição diferencial, alguns exemplos de comportamento aqui de acordo com a instalação dos medidores. A depender de como são instalados os meus medidores, gente, eu vou ter comportamentos diferentes. Nesse caso aqui, onde eu tenho aqui o meu dispositivo instalado até o fundo do tanque, né, ou seja, eu consigo medir a medição de pressão até lá no fundo, e eu tenho o transmissor de nível instalado aqui no topo do tanque, eu posso dizer que o nível do líquido, ele segue essa expressão, é diretamente proporcional aqui à diferença de pressão, a diferença de pressão à pressão diferencial, ok? Temos a expressão aqui correspondente. Se eu tiver a tubulação adjacente ou externa ao tanque, como colocado aqui, ó, dessa forma, e o transmissor de nível instalado na mesma altura, posso permanecer com as mesmas orientações aqui, com essa reta, seguido por essa expressão aqui, para dar o nosso valor de nível. Se eu tiver essa instalação com um transdutor de pressão diferencial, com um transmissor instalado abaixo do nível mínimo do tanque, nós temos que fazer um trabalho de supressão de zero. A gente teve uma aula, essa foi uma aula inicial de características dinâmicas, características dos processos industriais. Foi depois de simbologia, onde que a gente viu as técnicas de supressão de zero, elevação de zero e supressão de zero. Olha elas aparecendo aqui. São importantes para a gente entender qual que é a partir do nível correto, a medição correta, a partir de qual o valor dessa medição, ok? E a nossa expressão aqui indicando. Para tanques fechados, quando eu tiver esse tipo de instalação aqui, onde eu tenho a conexão aqui entre a válvula de admissão, o transdutor aqui abaixo do nível, nós temos a válvula de dreno aqui também. Nós temos é importante a gente fazer alguns comentários. Nós temos essa expressão aqui, né? E quando eu tenho duas fases diferentes, é importante eu preencher aqui essa tomada de alta pressão com líquido, okay? Para evitar que se forme nessa coluna um condensado aqui, e aí vai interferir diretamente no meu processo de medição, ok? A presença de condensado acumularia aqui e provocaria erros de medição. Exemplos aqui de exemplos em loco, tá, gente? Em plantas industriais, onde eu realizei essas medições aqui. Olha só as válvulas que eu mostrei para vocês. Nós temos aqui de alívio também e de dreno. O transmissor conectado aqui diretamente ao meu instrumento de medição de nível. O meu transmissor cego. Esse aqui nós temos um display. Esse aqui é um transmissor tipo cego. Importante que nós vimos isso lá também faz algumas aulas. Para mostrar para vocês. Importante. Medidor do nível borbulhador. Como que funciona esse medidor aqui? Ele é utilizado em processos onde o fluido pode se cristalizar, o que é um problema, né? Vai provocar alterações diretamente da minha medição. E onde a temperatura excede os limites de temperatura de flanges. Como que é o processo aqui, gente? Nós precisamos de um transmissor de pressão, nós precisamos aqui de um suprimento de ar, okay? De um compressor, eventualmente. E como que eu vou fazer isso daqui? Eu vou ter fornecimento de ar comprimido, que vai atravessar aqui e percorrer essa tubulação. Qual que é o princípio de funcionamento? Okay? À medida que eu for esse ar passar aqui, à medida que as bolhas conseguirem sair aqui, vencer a pressão dessa coluna de água e saírem, quer dizer que eu consigo... Essa pressão vai ser a pressão aqui no fundo do meu tanque. Sabendo a pressão no fundo do tanque, eu consigo determinar... Eu tenho as dimensões do tanque, eu vou ter a característica do fluido, e aí eu consigo, tendo a pressão, eu consigo determinar, beleza, com essa determinada altura de fluido, eu tenho essa pressão aqui, que o compressor me deu, que é a pressão mínima capaz dessa bolha vencer aqui, essa pressão no fundo. Com base nesse valor, eu consigo determinar a altura aqui
e determinar o nível no meu tanque. Diferente, né? É um medidor um tanto quanto diferente, mas é bem interessante, principalmente para tanques que não possuem conexões laterais para tomadas de pressão. Fluido corrosivo, né? Onde não pode, esse fluido não pode ter contato diretamente com o transmissor. Então, fluidos corrosivos é sempre um problema. A gente precisa monitorar muitas vezes esses tanques em indústrias químicas, materiais corrosivos, materiais ácidos. A gente precisa ter um monitoramento e nós temos uma limitação de um número restrito de equipamentos que vão ter essa suportabilidade. Então, é um tipo de equipamento interessante. No medidor do tipo borbulhador, eu tenho esse, como eu falei para vocês, esse inserido no fluido, né? E aí, eu consigo realizar a medição à medida que essa bolha vence essa pressão aí do fluido. É exatamente isso que está colocando aqui. Uma pressão de ar igual à coluna de fluido existente no tanque para que o ar vença esse obstáculo e consiga escapar pela extremidade inferior do tubo, produzindo bolhas. Ok? Em geral, é importante também ter um controlador de vazão, nesse caso aqui, para manter o fluxo constante, independente do nível. Um exemplo aqui para vocês já seria esse instrumento conectado aqui ao controlador, a um transmissor, ok? Uma das principais desvantagens desse tipo de medidor é justamente a necessidade de um compressor. Nós precisamos de um compressor, lembrando que compressores tem que produzir, é importante a questão do filtro, um problema que o filtro se suja, é preciso manutenção nesse compressor, porque o filtro sujo, gente, vai produzir um ar com impurezas, um ar que não vai estar seco, eventualmente pode ter partículas de umidade, duas coisas que são extremamente prejudiciais aos equipamentos. Ar vindo de compressor com impurezas, com partículas, com umidade. Esse ar que tem que sair do compressor deve ser seco e sem nenhum particulado, ok? Medidor por nível capacitivo. Vou mostrar alguns tipos aqui para vocês, mas é importante a gente relembrar alguns conceitos aqui, que nós temos a capacitância é proporcional aqui à área das minhas placas, dos capacitores, e a distância entre elas. E nós temos aqui a permissividade, que é uma característica elétrica intrínseca ao meu material. Okay? Então, nós temos uma sonda, nós vamos inserir uma sonda no interior do tanque. Vou mostrar diversas montagens aqui para vocês nos próximos slides, referentes justamente a esse tipo de medição, utilizando aqui medição capacitiva, ok? Primeiro tipo aqui. Como que funciona, gente? Nós temos a nossa sonda, essa visão que seria uma visão, gente, do fundo do meu tanque, ok? Seria essa visão aqui só para mostrar para vocês. Então, nós temos uma parede do tanque metálico que funciona como um eletrodo externo e a minha sonda vai ser o eletrodo interno. Então, gente, o que nós temos aqui? Uma capacitância, ok? Então, considerando um fluido não condutivo, aqui o meia sonda não precisa ter uma capa isolante, uma capa protetora. E não sei se vai ficar tão fácil de visualizar para vocês, mas o seguinte, eu tenho o meu tanque, não vai ficar tão legal, tá, gente? Quando eu desenho na mão livre, mas eu vou tentar fazer um desenho aqui para vocês, pensando que nós temos o nosso tanque aqui, e nós vamos ter aqui a nossa sonda no interior aqui. A gente pode levar ela até o fundo aqui do tanque. Eu vou ter, suponhamos que eu tenha aqui suponhamos não, nós vamos ter uma variação de nível aqui. Esse é o meu fluido, indicando que esse aqui é o meu fluido. À medida, gente, que esse fluido aqui, o nível varia no tanque, e ele vai variar nesse sentido, a minha capacitância aqui irá mudar, né? Eu vou ter uma capacitância aqui e uma capacitância aqui. Nós temos aqui materiais com características elétricas, propriedades elétricas diferentes, com permissividades elétricas diferentes e capacitâncias diferentes. E essa diferença de capacitância vai ser calculada, dimensionada aqui pela minha sonda. Eu tenho um circuito elétrico que vai verificar isso. Então, à medida que o meu nível aqui varia, eu vou ter essa mudança de capacitância. E aí eu vou conseguir fazer a medição de nível. Quando eu tenho um fluido condutivo,
eu preciso aqui de colocar uma proteção isolante na minha sonda, gente, porque é uma sonda de metal. Se eu tenho um fluido condutivo aqui, eu tenho que isolar, né, a minha sonda. É importante colocar essa capa isolante, né, para não ter contato direto com o fluido. Mas o funcionamento é o mesmo. E aqui eu vou ter uma capa isolante, um dielétrico, vou ter um eletrodo aqui, vou ter uma parede de tanque metálico também, ok? Um fluido condutivo, nesse caso, mesmo funcionamento, ok? Explicando o que eu mostrei para vocês no slide anterior, olha só, eu tenho uma capacitância aqui, quando eu tenho um fluido nesse nível, eu tenho uma capacitância aqui. À medida que esse nível aumenta, eu vou ter uma mudança nessa capacitância e nessa daqui. Essa diferença eu vou conseguir transcrever isso para um sinal de saída, ok? Vou ter um circuito elétrico, vou ter um circuito que vai fazer esse tipo de cálculo, vou ter a transcrição dessa capacitância para outras variáveis, para indicação de nível, ok? Em tanques, onde eu tenho tanques muito grandes, que também é uma coisa comum, bem comum no contexto industrial, e pensando em fluidos não condutivos. O que eu vou ter, gente, é uma blindagem metálica, né? Essa blindagem metálica aqui, que vai o formato é meio que para amplificar o sinal, por isso que ela é metálica, ok? Para amplificar o meu sinal, para fortalecer o meu sinal, já que, né, eu tenho um tanque aqui muito grande, ok? E aí a minha capacitância ficaria, o meu sinal ficaria muito pequeno, a minha capacitância ficaria mais difícil de ser detectada e mais susceptível a interferências, a problemas aqui que podem falsear a minha resposta, podem aí distorcer a minha resposta da minha medição, ok? Essa configuração é utilizada para aumento da sensibilidade do medidor, como eu coloquei para vocês. Adotado no caso de materiais com pequena constante dielétrica ou tanques muito grandes, ok? Quando eu tiver tanques com paredes metálicas, é importante que eu faça um sistema de aterramento, conecte esse tanque, né, conectado a este tanque, um sistema de aterramento, né, para utilizar o sensor capacitivo, para nós termos um referencial. Nós estamos trabalhando aqui, gente, com grandezas elétricas. É importante a gente ter um referencial elétrico aqui, ok? Alguns exemplos desses sensores, desses medidores de nível capacitivo. Eu sempre gosto de trazer algumas fotos para vocês visualizarem. A sonda, ó, é exatamente isso daqui, ó. Nós temos uma sonda aqui, nós temos uma sonda aqui. Aqui ela tá contraída, né? Tá sem o cabo dela aqui à amostra, mas também tá aqui. Essa sonda é capaz de descer, ok? Só para ilustrar que é importante. Para tanques com paredes não metálicas e fluido condutivo ou não condutivo, o medidor de nível capacitivo ele precisa de uma sonda de referência, novamente grandezas elétricas. Então, eu preciso de uma referência aqui para o meu sistema, como eu indiquei para vocês, ok? Aqui, ó, tá nosso sensor capacitivo, tá aqui em cima, tá aqui no interior, na parte superior do meu tanque, ok? Chaves capacitivas. Essas chaves capacitivas, gente, nós inclusive temos aqui no laboratório, a gente realiza práticas com elas. Elas são chaves que são chaves, gente, porque elas funcionam de maneira discreta. Ou é 0 ou é 1, ou está acionado ou não está acionado. Então, quando eu tenho aproximação de material dessa face aqui, que a gente chama de face sensora, se for um material, em geral, dielétrico, eu vou ter a detecção aqui de nível. O que é comum para a instalação desse tipo de chave? Ele pode ser utilizado para detecção, e é utilizado em geral, para detecção, ele faz detecção de nível discreto, mas o que ele em geral faz no tanque? Eu instalo uma chave capacitiva aqui e uma chave capacitiva aqui, para dar o máximo e o mínimo. Essa chave instalada aqui, quando o meu fluido abaixa aqui, passa desse nível, a minha chave ela vai desacionar, ela vai desligar, ou seja, meu circuito vai abrir e vai indicar, olha, o nível está muito baixo. Nesse caso aqui,
a minha chave superior aqui indicando principalmente questão de transbordamento. Ela fica, quando não há aqui nenhum preenchimento desse material, ela fica desacionada. E quando eu tenho aqui, passa por aqui o meu fluido, esse fluido aciona a chave e aí eu tenho um sinal para indicar, olha, ultrapassou o limite aqui, pode soar o alarme de nível máximo do tanque, pode propagar alguma medida de fechamento de válvula para não preencher mais esse tanque. Esse tipo de medição é muito utilizado, ok? Utilizando esses medidores aqui, essas chaves de nível capacitivo, ok? Detecção discreta de nível. Elas podem ser vistas nesse sinal aqui. Vocês podem procurar, se vocês procurarem aí na internet, vocês conseguem achar esse tipo de detector num preço razoavelmente acessível. Usando a criatividade, gente, dá para utilizar esse tipo de sensor para realizar diversas atividades, ok? Por ser mais barato e por ter uma aplicação interessante, dar uma resposta interessante, posso conectar um circuito a ele, colocar um alarme, alguma resposta. É mais barato em relação a todos os outros. Então, a depender do tipo de atividade, a depender ali do processo, em geral, ele é bastante escolhido, ok? Fontes de erro mais comuns nesses medidores de nível capacitivo, né? Estão associadas à variação de temperatura ou contaminação do fluido no processo, porque isso altera a constante de elétrica, e camadas de resíduo na sonda. Lembrando, a sonda está em contato com o fluido em geral. Essa sonda tem que ser mantida o mais limpa possível. Eu preciso de um calendário de manutenção aqui efetivo para garantir o funcionamento do meu equipamento, ok? Principais vantagens: não contém partes móveis, são robustos, podem medir o nível de uma vasta gama de produtos, fáceis de limpar, mas tem que ser limpos. É um gasto também. Preço relativamente baixo e podem medir interfaces de dois fluidos com constantes dielétricas distintas, ok? Um medidor de nível aqui muito utilizado para realizar medição, principalmente de materiais sólidos. A medição de nível, né, por pesagem, células de carga. Em geral, a gente coloca muito sob tanques, silos, para medição de materiais, em geral, sólidos, tá, gente? Não quer dizer que não possam ser aplicados para líquidos, podem também. Qual que é o princípio aqui? Essa aqui é uma célula de carga. Ela é instalada, gente, na base do meu tanque. Ela vai detectar, por que célula de carga? Ela vai detectar o peso que vai variar ali no meu tanque em função da alteração de nível. Então, pensem comigo. Eu sei a dimensão do meu tanque. Eu sei a característica da densidade do meu fluido. Eu consigo aqui, com base aqui no peso do meu tanque, à medida que o nível está variando, detectar essa altura que está sendo variada. Eu sei o volume do meu tanque também, consigo detectar esse volume, ok? Uma coisa aqui importante, as células de carga, né, elas podem ter uma exatidão muito boa, 0,03% de segunda escala, facilidade de calibração, custo relativamente baixo. E, gente, quando que eu utilizo células de carga? Se eu já tenho aquele tanque, eu quero implementar um sistema de medição diferente naquele tanque, células de carga, em geral, não são recomendadas. Por quê? Eu teria que fazer uma elevação desse tanque, instalar células de carga, abaixar esse tanque. Então, normalmente, quando você já pensa, já constrói o sistema fabril, o processo industrial, o silo, já na hora da construção, você já pensa em utilizar as células de carga, porque já vai ser uma coisa, já coloca na construção daquele tanque, porque senão vou ter que suspender o tanque, abaixar, é uma logística bem complicada, ok? Elas são instaladas nos pontos de apoio da estrutura, né? E é necessário que as células de carga aqui, ó, estejam imunes a esforços laterais. Que esforços laterais, por exemplo? Vento, ok, gente? Importante. As células de carga também devem estar alinhadas, ok? Então, assim, o número de células de carga vai variar em função da forma aqui do meu silo. Então, elas têm que estar perfeitamente alinhadas. Se forem 3 aqui nesse caso, 120 graus entre elas. Se forem 4, 90 graus entre elas. E assim sucessivamente, ok? Importante é que tenha uma distribuição estável e equalizada do peso,
ok? Aqui, ó, eu mostro um exemplo para vocês de um silo. Tá vendo? Aqui nos pontos de apoio do meu silo, eu tenho aqui as células de carga. São igualmente espaçadas. Tem aqui do outro lado que a gente não consegue ver aqui na foto, ok? Tem que pensar em alterações de projeto estrutural, lembrando que está na base de apoio. Então, aqui eu tenho que fazer cálculos para que a instalação das minhas células de carga não comprometa a instalação desse tanque. Ele tem que ter garantir o projeto estrutural dele, ok? Além de que os sistemas de enchimento e esvaziamento do silo têm que ser cuidadosamente projetados para que isso não interfira minimamente no meu sistema de medição, ok? Vantagens. Pode medir níveis de materiais sólidos. A medida é feita sem contato e pode-se conseguir maior precisão com maior número de células de carga. Okay? Triângulo equilátero, quadrado, pentágono, eu posso colocar quantas células de carga forem necessárias, mas contanto que o peso esteja equalizado entre elas. Sofre influência da variação de temperatura, isso é uma desvantagem. É susceptível a variações de temperatura em função do estresse térmico. Não pode sofrer essas forças laterais, né, oblíquas. Distribuição inconsistente dentro do silo pode ocasionar erros de leitura. Ou seja, tem que ser uma distribuição uniforme ao longo do preenchimento do silo. Isso é mais um problema, gente, principalmente na questão de material, medição de material sólido, que nem sempre o material sólido ele vai se esparramando ali no silo. E isso pode ser um problema, porque aí o peso fica concentrado mais de um lado, mais de outro. No líquido isso não é um problema, a gente vai despejando ali, isso não é problema nenhum, o líquido vai se adequando, ok? Medição agora, temos uma série de medidores que vocês vão ver que o princípio de medição, eles são bem similares, ok? Os próximos medidores aqui. O medidor de nível por ultrassom, como que funciona aqui? Nós vamos utilizar a medição do tempo necessário para um pulso de ultrassom percorrer a distância entre o sensor e o material a ser detectado, o nível, ida e volta. Ou seja, gente, ultrassom eu já tenho a velocidade pré-determinada, que é a velocidade do som, 340 metros por segundo. Isso aqui nós temos. O que nós vamos medir é o tempo que gastou. Eu vou mostrar para vocês aqui. Tendo de posse esse tempo, eu consigo calcular a distância. Com a distância, eu encontro o nível. Aqui, por exemplo, vou mostrar para vocês. Nós temos aqui, ó, eventualmente um tanque. Vamos pensar num tanque aqui. Eu vou ter uma distância, um tempo em que o meu som vai bater aqui nessa superfície e depois vai voltar pelo mesmo percurso. Então, nós temos um tempo de ida e de volta. Se eu calcular o tempo que a minha onda sonora viaja do meu emissor até aquela interface, aquele fluido, eu consigo detectar através de distância, eu sei a altura do meu tanque, eu subtraio a distância, eu tenho o nível aqui que o meu fluido está, ok? Então, é importante, porque isso permite uma medição sem contato com o fluido, eu preservo o meu equipamento, um equipamento que não tem peças móveis, ou seja, em termos de custo vai ser mais interessante. Pode medir substâncias como substâncias ácidas, esgotos, efluentes, substâncias contaminadas ou que tenham partículas aí que podem aderir ao equipamento de medição que podem, né, demandar aí uma limpeza, uma manutenção, ok? Então, isso aqui é bem interessante. Eu posso utilizar esse tipo de medição, esse cone, para direcionar a minha onda. Pode ser uma forma também de reforçar e de garantir aqui a viagem correta aqui da minha onda de ultrassom, ok? E aqui as formas de instalação. Posso instalar fora, aqui, sem necessidade de furar o tanque. 2 transdutores, um para emissão, outro para recepção. Como vocês podem perceber, preciso de medir, né? Tanto a ida quanto a volta. Eu pego esse tempo, divido por 2, eu tenho o tempo ali que a minha onda chegou até aquele nível, ok?
Aqui eu acho que vai ficar bem mais claro aqui, ó. Eu tenho aqui o meu emissor e o meu receptor. Vai emitir essa onda, vai bater aqui e vai voltar. E aí eu consigo calcular o nível aqui do meu fluido. O que é importante aqui? Deve-se projetar o cone de ultrassom onde a formação de espuma seja o menor possível. Espuma, se eu tiver aqui espuma, né? Se eu tiver, por exemplo, uma situação onde eu estou despejando ali um fluido naquele tanque e ao ter ali a questão do contato ali, aquele fluido sendo despejado, gera espuma. Espuma vai ser uma coisa que vai dificultar a minha medição, vai trazer incertezas e aqui problemas na medição. Vapor, vento, isso também vai interferir na minha medição. Tem que ter um cuidado, porque isso vai alterar aqui a velocidade do meu ultrassom na substância. Substâncias diferentes, velocidade de viagem diferente. Então, vou ter que fazer um ajuste. 340 metros por segundo é no ar, ok? Vapor e ar são coisas bem distintas. Espuma, idem, ok? Então, é importante verificar a forma de instalação aqui do meu medidor de ultrassom. Aqui também eu gosto de colocar isso aqui para colocar para vocês um ponto interessante. Nesse caso aqui, ó, o meu ultrassom está instalado no local onde eu tenho a entrada de fluido, interferindo diretamente na medição. Não dá. Tenho líquido agitado e que não está aqui homogêneo, né? Não consigo. Não tenho uma medição que aqui que vai ser, eu não vou ter conseguir realizar essa medição. Tenho aqui movimento. Eu preciso aqui que o meu fluido esteja homogêneo aqui na superfície para eu conseguir fazer essa medição, essa ida e essa volta aqui, ok? Senão eu tenho muito problema. Tem que ter cuidado na medição. Outra coisa que não é interessante, a instalação, a angulação. Se eu me instalar nessa angulação aqui, tá vendo que eu consigo emitir, mas eu não consigo ter recepção do meu sinal? Não vou conseguir realizar a medição dessa forma. Aqui eu já vou ter a minha onda emitida e ela é recebida. Consigo ter essa recepção. Alinhamento dos meus sensores. Vento e vapor e espuma. São fatores importantes aqui que deve ter muito cuidado para medição de nível por ultrassom, ok? Outros cuidados que eu coloco aqui, ó, principalmente pensando em materiais sólidos, né, onde eu costumo ter dificuldade para ter uma distribuição mais homogênea. Pensem agora na célula de carga, por exemplo. Tá vendo? Eu não posso ter esse tipo de coisa. Eu tenho que garantir que eu tenho uma distribuição mais homogênea. Se eu tiver aqui, por exemplo, olha só, o meu fluido, o meu material está sendo despejado aqui, dando interferência com a minha medição. Eu tenho que ter uma perspectiva de medição aqui sem o material que está caindo atrapalhar a medição. Aqui eu estou tendo uma medição incorreta. Se eu tenho detecção que eu tenho maior acúmulo aqui de material, ou eu tento deixar isso mais homogêneo de alguma forma, ou eu faço um alinhamento correto do meu material, do meu sensor, ok? Então, importante aqui esse direcionamento do medidor. Exige uma atenção, um conhecimento aí a respeito da distribuição do meu material no tanque. É muito utilizado para medição assim, fora de recipientes fechados. Por exemplo, montanhas de rejeitos, de minério e tudo mais. Qual que é o problema aqui? O mesmo com o problema no tanque. Vento, vapor, principalmente vento aqui vai interferir muito. Pode interferir muito na minha medição. Então, pode ser um problema que pode falsear aqui os meus resultados. Ok? Importante aqui, vantagens. Não possuem peças móveis, o que acarreta uma manutenção mais barata, né? Não está em contato com o material. Isso é muito interessante, ok? Uma das principais vantagens aqui. Gente, o medidor de nível por radar, ele é muito similar o método de funcionamento é o mesmo do que de ultrassom. Nós vamos ver aqui alguns métodos que vão ser bem similares nesse sentido. Mas qual que é a diferença aqui? Que a frequência de operação, as ondas são ondas eletromagnéticas. Nós sabemos a velocidade de ondas eletromagnéticas. Né? Não são mais ondas sonoras, são ondas eletromagnéticas.
Então, nós temos medidores aí com antenas de dimensões mais reduzidas. Pode ser radar por pulso, emissão de pulso descontínuo, ou por modulada de sinal, que é onde eu tenho ou emissão de pulso descontínuo ou emissão de sinal contínuo ali, monitorando continuamente o meu nível. Okay? Sempre pensando aqui, eu vou medir o tempo, a ida e a volta, por isso eu divido por 2. O C é o quê? Velocidade da luz, que é a velocidade da onda eletromagnética. Mesma formulação, eu só muda a velocidade de propagação, já que é uma onda eletromagnética. Então, nós temos a instalação dele aqui, é bem similar à instalação por radar. Nós temos também cones direcionadores para ajustar aqui. Só que a diferença é o seguinte, gente, nós estamos trabalhando com ondas eletromagnéticas e ondas em uma frequência bem superior em comparação a ondas sonoras, né, a ultrassom. Então, é interessante esses cones direcionadores, porque isso pode aumentar aí a minha precisão em cerca de 20 vezes. Fica 20 vezes mais eficiente a minha medição por essas ondas guiadas nesse cone. Okay? Então, é interessante, nesse caso, a utilização de cone para um melhor aproveitamento. Importante, tanto para ultrassom quanto para radar, quanto para os próximos. As mudanças de temperatura e pressão não vão aqui influenciar a minha medição. E nesse caso aqui, ao contrário da medição por radar, a presença de vapor praticamente não impacta na medição. Então, se eu estou trabalhando com vapor, isso aqui pode ser uma técnica de medição bem interessante, ok? Medidor de nível por radioatividade. Esse é um dos medidores aí que eu diria mais complexos, né? A gente trabalhar com radioatividade é sempre um problema, principalmente pela questão do lixo tóxico, do lixo radioativo, que é deixado em função de se trabalhar com a radioatividade, ok? Quando eu não tenho mais nenhuma alternativa, gente, não tem mais nenhuma alternativa que se enquadra no meu processo, aí eu vou utilizar esse tipo de recurso, só me sobra esse tipo de recurso, ok? A fonte normalmente é de césio 137. Ainda mais aqui no Brasil, essa questão é uma questão delicada em função daquele acidente lá em Goiânia com o césio 137, né? Só que eu tive a por ultrassom, tive a por radar, que é uma onda eletromagnética, e agora nós temos uma emissão de raios gama, ok? Advinda de um material radioativo, ok? Então, como que é a detecção aqui? Nós temos a emissão aqui dos meus raios gama, e aqui um receptor de raios gama aqui na parte, né, oposta à instalação aqui do meu medidor. E aí, aqui no detector é produzido através da passagem de raios gama, é diretamente proporcional à intensidade de radiação emitida, a corrente elétrica no detector, e inversamente proporcional ao nível do produto no silo ou no tanque. E aí eu posso converter esse sinal em tensão ou frequência, né? Quando a radiação gama passa por um determinado meio, por exemplo, um fluido, ela é atenuada e diminui a corrente elétrica aqui gerada no detector. E aí, quando eu tenho essa diminuição, eu consigo associar a essa detecção, ok? O medidor de nível por radioatividade ele não é afetado por nenhuma propriedade física ou química do meio. É robusto, mas é aquele problema, né, gente? O maior problema aqui vai ser trabalhar com material radioativo, né? Mão de obra, questão de segurança, lixo radioativo, bem complicado. As vantagens aqui, né, não ter contato com o produto medido, não ter peças móveis, ou seja, eu não tenho que ficar realizando a limpeza, isento de erros em função da variação das propriedades químicas e físicas, isso não vai do fluido, isso não vai atrapalhar. Pode ser utilizado qualquer tipo de recipiente, não é invasivo, pouca manutenção, elevada precisão, mas é extremamente caro, condições de segurança, pessoal especializado para trabalhar, e quando unificado se torna lixo nuclear. Então, quando não há nenhuma outra alternativa, eu utilizo esse tipo de medição, ok? Medidor de nível por laser. Vai se basear no mesmo princípio dos medidores que nós vimos com o radar e o ultrassom, ok?
Eu vou medir o tempo de trânsito dos pulsos de laser emitidos e refletidos e eu consigo calcular aqui, com base nesse tempo, né? Nesse tempo de tráfego, também a distância ali que eu tenho entre o topo do meu tanque e ali onde o meu fluido está, ok? É bastante preciso, pode ser, normalmente, é aplicado em medição de níveis de sólidos, substâncias com massa específica elevada, cimento, líquido opaco, produto alimentício, ok? Aqui fica bem claro, né? É isso daqui, gente. Eu tenho um emissor, ele é refletido e nós temos aqui um receptor, ok? Nós temos um diodo semicondutor laser emitindo esses pulsos de luz infravermelha. E aí eu tenho o sinal refletido, que é recebido, né? Atinge o fotodiodo e gera um sinal de recepção, ok? O intervalo entre a transmissão e a recepção de pulso é contado por um relógio de frequência de quartzo. Esse fotodiodo, gente, ele é um transistor onde, ao ser excitado pela luz, ele funciona, a base dele é excitada e devidamente polarizada, e eu consigo operar com o meu transistor e eu tenho circulação de corrente elétrica. Ou seja, eu permito ali fechar o meu circuito. Não é função aqui da nossa aula. Essa é uma aula, inclusive, que eu trabalho, é uma coisa que eu trabalho lá no laboratório de instrumentação eletrônica, mas eu gosto de ressaltar aqui. Ele é bastante utilizado, ok? Diferentemente dos medidores por radar, ele é mais robusto, né? Consegue ter um resultado bem melhor. É mais robusto na presença também de vapor, que também é um problema lá no ultrassom. E são muito adequados para situações onde a localização do feixe deve ser exata, ok? Medidores de nível por condutividade. Já partimos para detectores um pouco mais especiais, ok? A medição aqui vai se dar por meio da condutância elétrica do fluido, né? Aí precisa ser um fluido condutivo. Essa é uma das limitações da utilização desse método. Ele deve ser capaz de conduzir corrente elétrica para gerar potenciais de tensão relativamente baixos, no conceito, né, de eletrotécnica, e tensões mais altas, cerca de 20 volts, ok? Eu vou inserir um eletrodo no tanque, vou medir a diferença de potencial em relação à carcaça. Lembrando, estamos trabalhando novamente com questões elétricas. Então, esse tanque deve ser aterrado. Eu preciso de um referencial aqui aterrado para não impactar nas minhas medições, ok? No instante aí que eu tiver, que o fluido tocar o meu detector, o nível aumenta e aí ocorrerá a condição de corrente elétrica do eletrodo para a carcaça. E eu consigo fazer a medição. E lembrando, é um detector, gente. Então, é uma medição discreta, não é uma medição contínua, ok? Então, eu vou detectar níveis específicos, ok? Se eu tiver eletrodos com tamanhos diferentes, eu vou poder detectar níveis diferentes. Mas, por exemplo, nesse caso aqui, 3 níveis diferentes. Aqui, aqui e aqui. Aqui também. Mas, em geral, utilizado é somente um nível, ok? E por último, o medidor de nível por vibração, que aí ele é conhecido aí por ter esses garfos vibratórios, esses garfos aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Isso aqui, ó. Esses garfos vibratórios, que ele é semelhante a um diapasão, ele vibra em uma frequência de ressonância, né, estimulado por um cristal piezoelétrico. Quando o garfo é imerso por um fluido, ou seja, o fluido vai cobrir esse garfo, a frequência de vibração se altera, cerca de 10 a 20%, e eu sei que ali esse nível foi atingido. Mais uma vez, é um outro detector. Ele não vai fazer uma medição contínua, ele vai indicar um nível discreto. Ou ele ele vai indicar o nível na qual ele está imerso, ou ele não vai ser acionado. Ele é acionado quando ele está totalmente imerso. Ou seja, quando tiver os meus garfos aqui vibratórios totalmente submersos, ele indica, olha, passou por esse nível. Se não estiver imerso, ele não consegue detectar.
é 0 ou 1. Ok? Se eu quiser detectar níveis diferentes, eu vou precisar utilizar um número de garfos, de detectores de vibração, um número relativo aos níveis que eu quero detectar. Ok? Aqui alguns exemplos também, medidor também por vibração, né? Eu tenho aqui, na precisão de algum material, o motor para de girar. Ou seja, ele está girando. Ele ficou submerso, parou de girar. Ou seja, ele foi atingido aquele nível. Se eu quiser, é um detector. E se eu quiser medir diferentes níveis, vou precisar de diferentes, um detector para cada nível. Ok? Também é considerado um medidor de nível por vibração. Então, por fim, a gente encerra esse conteúdo de nível. Eu passei para vocês, assim, os principais instrumentos de medição de nível utilizados no contexto industrial. Tem, sim, os mais utilizados, gente, mas, assim, se a gente pudesse ficar conversando sobre metodologias, instrumentos de medição para nível, a gente poderia ter aqui facilmente umas 3, 4, 5 aulas conversando sobre essas técnicas e colocando os problemas que a gente pode ter, as vantagens, desvantagens, mas nosso tempo é limitado, né? Então, nós encerramos por aqui o conteúdo de medição de nível. Na próxima aula, a gente já começa vendo medição por vazão, ok?